Estamos felizes, né? Por mais um dia, por mais uma vitória. Fechamos os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, graças nós te damos, Senhor, porque estamos aqui, no melhor lugar do mundo. É a tua casa. Viemos te adorar, viemos ouvir o Senhor falar conosco. Nós viemos testificar de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos felizes, Senhor. Te agradecemos por esta riqueza de estarmos aqui. Muitos quiseram e não puderam, mas nós estamos porque o Senhor nos ajudou. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos louvar. Vamos louvar o Senhor, porque nós realmente estamos no melhor lugar do mundo. Vamos chamar a nossa equipe de louvor hoje aqui, que foi... Eu convidei a irmã Elda para ajudar aqui a Ana Paula. E vamos ouvir o Senhor. O melhor lugar do mundo. Eu posso estar
aqueles que puderem. Senhor Jesus, que a letra desse louvor seja verdade na nossa vida. Que nós possamos a cada dia, a cada momento da nossa vida, poder dizer que o Senhor é o nosso Redentor e ao Senhor seja a glória da nossa vida. Obrigado por mais uma quarta-feira de oração, de clamor, de entregar a nossa vida, de recarregar as nossas energias para dar continuidade à nossa vida conjugal e espiritual. Peço, Senhor, que o Senhor se faça presente neste momento. Abençoe a cada lar, a cada família, a cada pedido, a cada agradecimento que for feito. Abençoe o nosso irmão que vai trazer a mensagem, que ele possa, Senhor Jesus, ocupar o seu lugar e a mensagem venha de encontro às nossas necessidades e que nós, como igreja, possamos sair daqui na certeza que o Senhor se fez presente, não só na mensagem pregada, mas também na mensagem louvada e através das nossas orações, das nossas petições. Fica conosco, abençoe essa igreja, abençoe a liderança, abençoe o pastor, que seja feita a tua vontade na nossa vida. Pois nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso e querido Pai que estás nos céus, te rendemos graças e louvores por todas as bênçãos que recebemos de tuas mãos, Senhor. Te louvamos por o Senhor ter cuidado da vida da prima da Celinha, por o Senhor não ter deixado que nada acontecesse com ela. O Senhor sabe o quanto ela é valiosa para ti e ali na família da Celinha cuidando de ti. Muito obrigado pelo livramento. Te pedimos pela vida da Kátia, Senhor, pelo ministério dela. Ela quer trabalhar na tua obra, mas o Senhor sabe que o inimigo também não descansa. Que o Senhor esteja com ela, Senhor. Que ela não perca a fé nem a vontade de trabalhar para ti, Senhor. E que os seus anjos estejam sempre ao redor dela, protegendo e dando a oportunidade dela falar de ti para as pessoas, Senhor. Te pedimos também pela vida da Sueli, pela saúde dela. Te pedimos pela cirurgia da Eliane, pela cirurgia da Ana, que o Senhor esteja na sala de cirurgia com essas pessoas. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que, se for da tua vontade, todos serão curados, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando e protegendo os teus filhos, os teus santos, Senhor. Esteja também com o Esdras, que vai abrir a tua palavra. Que teu Santo Espírito fale através dele, que possamos sair daqui, cheios do teu Santo Espírito, aprendendo mais de ti, e que o Senhor nos dê também a oportunidade de ensinar outras pessoas, Senhor. Que possamos levar a sua obra adiante, para abreviar a volta do teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, não porque tenhamos algum mérito, mas nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigada, irmã Rosa. Nós agora, irmão, ia ter uma mensagem musical, mas nós vamos, porque a gente não está muito legal aqui, e é melhor a gente dispensar a mensagem musical e ouvir Deus falar conosco, tá bom? Então nós vamos agora passar para o nosso irmão Esdra, agradecido pela presença de todos vocês. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira gelada, fria. Não poderia ser diferente em São Paulo nessa época do ano, né? Alguns reparam que quando eu venho aqui, eu venho de moto, né? Venho direto do meu trabalho e devo confessar que esses dias eu estou pensando muito em andar de moto, muito pouco, porque tem que ter coragem. Ontem, quando eu estava relatando que eu encontrei a Dona Kátia, eu saí de casa às 6h30, que eu estava atrasado, e eu fui para o aeroporto. Pensa no frio que eu passei no caminho, viu? Eu parei para colocar até uma capa de chuva, porque o negócio estava bem frio. Mas a gente tem que ter um propósito, tem que se locomover, andar, não tem jeito, né? Fico muito feliz para os que estão aqui hoje também, porque às vezes a gente fica muito preso no nosso conforto em casa. Nesta noite, eu decidi trazer um tema que é com muita oração que a gente estuda esse tema, que é Jesus como Senhor. Você pode aprender muitas coisas olhando para as pessoas
entendendo como ela gasta o seu dinheiro. Tem muitas pessoas que perdem o seu tempo, que gastam sua energia, vendo cobrança de extrato bancário, planejando a sua vida. Eu mesmo, quando eu começo a fazer minhas contas, eu olho para o meu extrato, eu começo a olhar e me preocupar mais à frente, né? E existe também uma ciência chamada análise de lixo. Análise de lixo é aquela ciência que pessoas usam luvas grossas ou empregador no nariz e vão mexer no lixo das famílias para entender e compreender o seu estilo de vida. Alguns entendem que em cidades desenvolvidas a gente encontra de tudo, há muito desperdício. E no Brasil a gente tem uma vida mais sofrida, a gente vai até o fim. Jesus entendeu como você pode entender muito sobre as pessoas e no modo de como elas usam os seus recursos. E de fato ele contou uma representação que se trata de um assunto, e é uma parábola dos talentos, e ela nos é familiar, não é? Mas creio que é uma verdade nela embutida. Há muitos de nós não notamos. Nesse momento eu convido a todos a abrirem sua Bíblia em Mateus 25. Vamos ler do 14 ao 28. Mateus 25, de 14 a 28. Vamos fazer uma oração para iniciar? Querido Deus que está nos altos céus, grato lhe sou, Senhor, pela oportunidade de estar aqui testemunhando aos meus irmãos. Nesse momento eu lhe peço, Senhor, que o Espírito Santo possa me capacitar. Me usa, Senhor, para passar a sua mensagem e que possamos, Senhor, sair daqui modificados e até mesmo com o nosso pensamento e louvar ao Senhor, porque conhecemos ao Deus vivo. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler Mateus 25, do 14 ao 28. Só lembrando que no livro de Mateus, no capítulo 25, essas parábolas de Jesus, ela foi escrita pouco tempo antes de Jesus ser pego pelos soldados pela traição que ele levou. Um pouco antes vamos ter a parábola das virgens, e depois desta tem uma outra que por fim se encerra, porque foi realmente a última parábola que Jesus narrou, e eu acho ela muito importante. Diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seu servo, confiou-lhe seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. E ao que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-se e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, e assim o fez. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. No verso 19: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: ó Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu lhe porei sobre o muito. Venha e pratique da alegria do seu Senhor. Em seguida veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, que me confiou 2 talentos, vejam, ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Sobre o muito. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta onde não semeou. Por isso,
Tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto aonde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entrego aos que têm 10, pois quem tem será dado, e quem terá em grande quantidade, mas não tem, até os lhe serão tirados. Existem 4 personagens principais nessa parábola: o Senhor e seus 3 servos. E o Senhor planejava viajar. Afinal de contas, essa parábola, a gente leu aqui que ele ia viajar, entregou e escolheu 3 servos, e a eles depositou uma quantidade de talentos. 2 talentos, 5 talentos e 1. Mas na final, o que é o talento? Talvez alguém possa confundir e chamar a parábola dos talentos, que estaria mais associada às pessoas talentosas. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Que a parábola do talento seria falando sobre talento? Mas não, na verdade, talento era uma medida de moeda utilizada naquele tempo. Um talento era uma representação monetária. E para formar um talento eram necessárias 6.000 dracmas. Uma dracma, apenas uma única dracma, seria o suficiente para um dia de trabalho. Se um talento equivalesse a 6.000 dracmas, logo um talento era 20 anos de trabalho. Imagina, se eu ganhasse o meu salário adiantado, né? Aqui temos um servo que ganhou 5 talentos. Ele ganhou o equivalente a 100 anos de trabalho adiantados. Se a gente for pensar que muita gente não vive 100 anos, e até mesmo que aquela pessoa tinha uma certa idade, né? E outra curiosidade, uma dracma, ela pesava 3,8 gramas. Era uma moedinha e ela pesava 3,8 gramas. Logo, um talento é o equivalente a 34 quilos, é uma moeda de prata. Então aquele senhor, quando foi levar os talentos ao seu servo, ele precisou de um carrinho, né? Porque o que recebeu 5 talentos, ele recebeu o equivalente a 170 quilos de prata. E em seguida, outro recebeu 2 talentos, que é equivalente a 40 anos de trabalho. E por fim, um último servo que ganhou um talento, que equivale a 20 anos de salário. Isso levanta uma segunda questão em nossa mente. Por que o mestre que o mestre variou a cada uma quantidade diferente? Aqui a gente faz pensar, será que ele gostava mais de um ou do outro? Será que esse servo gostava do João, ou gostava do André, ou do Felipe? Aqui a gente entende que não. E o texto diz: a motivo é a resposta encontrada lá no verso 15. Para cada um de acordo com a sua própria habilidade. Então esse senhor conhecia os seus empregados. Ele tinha um relacionamento com os seus empregados. E a cada um entregou de acordo com a sua habilidade. E essa palavra grega traduzida também pode ser descrita como capacidade ou poder. Então, né, Yasmin, você que não conhece a parábola dos talentos, aqui já dá um spoiler, já fala, para cada um de acordo com a sua habilidade. E aparentemente o mestre avaliava os seus funcionários e, dependendo da sua avaliação, eles confiavam mais a um e a outro. Isso naquele tempo era super normal.
Então vamos lá, vejamos a cada um dos 3 servos e respondeu à confiança do mestre. Lembrando que estamos à procura de uma verdade importante sobre essa verdade incorporada nessa parábola, que quer dizer muitas vezes e é perdida, né? E como um servo, quem não são confiados a 5 talentos, ou seja, salário de 100 anos, eu acho que se esse talento fosse descrito nessa época que vivemos, o servo que recebeu 5 talentos seria uma quantidade equivalente a 2 milhões de dólares. Então é muito dinheiro. Eu nunca fui confiado com tanto dinheiro assim por ninguém. Agora pensa você ser confiado por um senhor, vou me ausentar e toma aqui 2 milhões e toma conta, seja feliz e tchau. Agora vamos lá falar. O que esse rapaz fez? Ele ganhou dinheiro, foi para a festa, foi dormir, falei, tô rico, vou morar debaixo de uma cabana, o que eu vou ver? Lá no verso 16 já começa a falar. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Que bênção! Ele usou o dinheiro que o patrão deu a ele, o talento que o patrão deu a ele, e daqueles 5 conseguiu fazer outros 5. Essa duplicação de ativos, ela não aconteceu da noite para o dia. Ele se dedicou, ele teve uma aplicação na vida dele, ele foi zeloso. E por esse servo tão zeloso, não era só o dinheiro, os 5 talentos que lhe foram colocados à sua capacidade pelo mestre, mas ele foi diligente em colocar imediatamente esses recursos para trabalhar. Deve ter algo bem especial entre ele e o servo, porque se ele conseguiu fazer isso, é sinal de que o patrão dele já conhecia. Eu acho que o patrão dele não foi um louco, ele já sabia o que deveria ter feito. E como o servo que foram confiados aos outros 2 talentos, a mesma coisa. Ele não foi negligente, o dinheiro dele também não veio da noite para o dia, e ele não foi à mesa de jogos jogar, ele não foi em nenhum momento negligente. A mesma coisa, ele foi preciso, houve diligência para multiplicar os seus bens. Porque o empregado que investiu tanto em sua energia em trabalhar com os seus bens, da mesma maneira deve ter havido o relacionamento dele com o mestre. Mas se o relacionamento dele também era bom e ele conseguiu duplicar, e por que ele só recebeu 2 e o outro recebeu 5? A gente não sabe, mas a diferença era que, novamente, para enfatizar, o Senhor o conhecia, o seu coração, e lhe confiou os seus talentos de acordo com a sua capacidade. E agora, o terceiro servo, coitado, recebeu apenas 1 talento. Ele devia se sentir injustiçado. Ele viu o colega com 5 vezes mais do que ele ganhou, mas aqui a Bíblia ela dá a resposta. Mesmo assim, 1 talento que aquele servo ganhou era equivalente a 20 anos de trabalho, não era pouca coisa não. E não era pouca coisa. O problema dessa situação, agora que a gente vai descrever, não é a quantidade do dinheiro que foi confiado. Isso é muito mais profundo. E observe como o terceiro servo reagiu. Mas o homem que recebe 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. É complicado isso, né? A gente ouviu há pouco, entendeu que o primeiro servo dobrou, o segundo servo dobrou, mas ele ficou com medo e enterrou o seu talento. Por que ele fez isso? Vamos ouvir a sua própria explicação. Quando o mestre retornou de sua jornada, chamou os seus 3 servos para lhe prestar conta, como lemos há pouco. E ele falando: mestre, eu sabia que você é um homem duro, colhe aonde não semeou
coleta aonde não espalhou as suas sementes. E então estava com medo, saí e escondi os seus talentos no chão. E por que o servo agiu deste modo? Tinha a ver com o relacionamento dele com o mestre? A gente não vê uma explicação melhor disso? A maneira de que o servo respondeu dependeu do seu relacionamento para com o mestre. A maneira de como ele respondeu ao seu servo, o seu senhor, aí já diz tudo sobre ele. E essa parábola, ela não fala sobre só a 3 servos daquela época, mas como fala na verdade embutida dela, que é hoje. No momento em que o servo fala que o dinheiro foi enterrado no buraco, o Senhor olhou para ele e falou: eu tivesse confiado o meu dinheiro aos banqueiros, que eu receberia assim com juros. E simplesmente pegou um talento dele de volta e entregou a outros que tinham 10. E dele foi tirado tudo. E a Bíblia fala ainda de quem não ainda nem tinha nada, que fosse tirado mais ainda, e que fosse levado às trevas e chorasse até ranger os dentes. Aqui a gente tratou uma ilustrativa sobre talento e sobre consequência dele, do que fazemos com os talentos que recebemos. Em Salmos 24:1 fala: a terra é do Senhor e tudo que nela pertence, e todos que vivem nela. Aqui é bem forte esse verso. E por que Deus está falando isso? Porque Ele nos confiou alguns recursos para usar sabiamente. Como a parábola dos talentos, ela explicou: a questão não é o que recebemos, a questão é o que fazemos com ela. Muitos de nós têm uma vida boa e agradável, mas talvez não saiba usar aquilo que o Senhor nos confiou. E eu vou mais além. Às vezes isso não quer dizer só sobre o dinheiro que recebemos, sobre o nosso tempo, sobre o que fazemos. E alguns recursos desses daqui eu posso até elencar para vocês, que são talentos naturais, recursos financeiros, tudo que temos para o uso da verdade de Deus que foi revelada. Então, esses recursos que Deus nos confiou é a maneira de como nos relacionamos com Ele. Então, trocamos o nosso papel agora. Aquele senhor, no começo que eu falei, que foi viajar e entregou seus recursos aos teus empregados, aos teus servos, talvez hoje seja Deus nos entregando os recursos que o mundo tem para que nós o cuidasse e através dele usasse a seu favor. Como a seu favor? Inúmeras coisas. Vou te dar um exemplo. Ezequias pediu a Deus que movesse o relógio, retornasse o relógio por 10 graus. Naquela época, isso aí não era uma coisa comum, mas o sinal tinha que ser forte. Agora pensa nas consequências, nos terremotos que deu, nas ondas. Pensa no tempo voltando atrás. E todas as leis da física foi desafiada, o universo em movimento foi alterado. Mas isso foi feito apenas com o esforço mínimo do nosso Criador. Nesse pedaço aqui, a gente está entendendo que quando a Babilônia se deu por conta que naquela época eles tinham os estudiosos, resolveram fazer uma visita ao rei Ezequias. E o rei Ezequias prontamente os recebeu e respondeu a eles, mostrando todas as riquezas que ele tinha dentro da sua casa. É perturbador, não é? Você vê um Deus que atrasou o relógio em 10 graus, não foi pouca coisa,
e você recebe visitas na sua casa, em vez de você falar da grandeza do nosso Deus, do que Ele havia feito, ensinar ao reconhecimento, eu chamasse uma pessoa para verificar o que eu tinha de ouro e prata atrás de mim. Consequência disso foi a história relatada que Deus permitiu que Babilônia invadisse a cidade de Jerusalém. E essa consequência, ela foi meramente emblemática e fez que essa situação jamais deveria ser esquecida. Quando a gente fala também sobre mordomia cristã, eu tenho um exemplo para passar para os irmãos. Na Inglaterra houve um grande pregador inglês chamado John Wesley. John Wesley foi um pregador notável naquele tempo. E ele sabia tudo sobre mordomia financeira e ele confiava a verdade no que descobria na palavra de Deus através da sua convivência diária para com ele. Naquele tempo, John Wesley ele tinha um salário de 30 libras. 30 libras era o salário anual que um inglês recebia por isso. Desses 30 libras, ele tirava o seu dízimo de R$3 e convivia com 27 libras. Depois de ter ganhado, depois de um certo tempo, o salário dele passou para 90 libras anuais. Mas ele preferiu conviver ainda com 27 libras, devolvendo o restante. Passou mais um tempo, no fim do seu ministério, a renda de John Wesley chegou a 1.400 libras, mas novamente ele escolheu conviver com 30 libras e devolveu o restante. A prática da vida de John Wesley pode nos assustar de como uma pessoa se moldou a isso, mas com certeza você concordaria com a maneira de como ele usou os recursos. Foi um indicador do seu relacionamento para com Deus. O Senhor de tudo. Nossos recursos incluem mais do que dinheiro. Se alguém analisar na sua agenda, que conclusão terá? De que forma você usa o seu tempo para se relacionar para com Deus? Eu não estou falando só apenas sobre o sábado, sobre os outros dias da semana. Eu estou falando de todos os dias, 24 horas por dia. Tem uma passagem na Bíblia, em Marcos 2, 3 a 4, que diz de quando Jesus estava falando ali com homens, tinha um paralítico que não andava e 4 amigos. E aqueles amigos, eles não eram médicos, mas eles tinham braços e pernas fortes. E eles decidiram, em determinação, subir no telhado, porque não poderiam entrar dentro de casa, não poderiam ir até Jesus. Simplesmente eles destelharam a casa e pegaram com muita criatividade os cintos que eles tinham nas suas roupas e usaram para descer o amigo aos pés do Salvador. De que maneira que eles usaram os seus recursos? Eles usaram o que tinha, era o cinto. Você vê que a gente já mudou a temática aqui, não é só a questão monetária, mas a questão dos nossos recursos. Que felicidade foi para aquele amigo que entregou, que teve outros que levaram essa pessoa a Jesus. Nossos recursos, eles são importantes, devemos usar com sabedoria. Muitas vezes em oração, a gente pede para Deus nos dar condições de pagar nossas contas, pede por um carro para ir para o trabalho melhor, pede por uma casa, mas na verdade a sabedoria é para poucos. E usar esses recursos não são fáceis. Mas o que eu peço a Deus é o que me dê condições de poder pensar e ajudar ao próximo.
Quando eu recebi o convite para vir falar aqui, a primeira coisa que a gente tem reação é não, porque eu estou confortável no banco, eu não vou falar, afinal eu vim aqui para ouvir, vim aqui para aprender. Por muito tempo a gente fica assim, mas a maneira da gente testemunhar, da gente falar, também é um talento, ela também está sendo empregada na obra do Criador. Nessa noite eu venho a vocês trazer essa verdade, esse lado da parábola dos talentos e associar a outros exemplos que foi dado aqui. Não é fácil para a gente ouvir isso. Com muita oração, eu falo, porque nossa igreja, ela depende de nós, ela não depende dos outros. Nossa comunidade somos nós. Talvez hoje venhamos enfrentando algumas dificuldades porque a gente se preocupa muito com a nossa condição pessoal e esquece do coletivo e esquece da casa do Senhor. Faça uma reflexão cuidadosa de como você usa os seus recursos. Você reconhece que Deus tem feito por você? Lembre-se de maneira de como esses recursos indicam de qual é o seu relacionamento para com Ele. Se algo parece que não está dando certo, não tente continuar neste caminho. Aproxime-se de Deus, passe um tempo em comunhão com Ele, esteja atento à sua palavra. Deixa que Ele dirija a usar os seus recursos que o próprio colocou em suas mãos. Sua vida terá mais demonstração viva do poder de Deus em ti. E que você, experimentando Jesus Cristo como o Senhor de tudo. Às vezes eu penso que, por que eu preciso de um carro, uma casa melhor, se meu lugar não é aqui, eu estou de passagem aqui? Eu não espero muita coisa nesse mundo, mas eu espero no céu que Jesus em breve virá nos buscar. É isso que pregamos, é isso que acreditamos. Como usamos o nosso tempo descreve de como somos, de como é o nosso relacionamento com o Pai. Os servos que administram bens, até mesmo o próprio John Wesley que eu citei, tinha a marca da fidelidade. Vocês desejam ter também? Amém. Que ponhamos o nosso coração e os nossos anseios no Criador. Vamos ficar de pé e orar. Querido Senhor, está nos altos céus, somos gratos, Senhor, porque temos liberdade religiosa para abordar os assuntos. Temos uma vida abençoada por Ti em tantas coisas e às vezes com o coração acalentado não sabemos Te agradecer, Pai amado. Às vezes magoamos a Ti com pensamentos egoístas, mas queremos ter um relacionamento para contigo, Senhor. E que aqui na parábola dos talentos, eu acredito, Senhor, que a nós foi confiado recursos para utilizarmos, Senhor. E esses recursos, empregados na Sua obra, nos descreve a nossa vida e fidelidade a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Cuida de nós para que possamos, Senhor, ser firmes e fortes e que na caminhada espiritual possamos chegar ao nosso objetivo. Esteja conosco nesta noite. Cuida de nós, Pai amado, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Vamos entoar, louvar a Senhor mais um pouquinho com o último hino, A Tudo Te Entregarei. Tudo
Obrigado, Pai amado, por esse tempo que passamos aqui. Nos conceda, Senhor, um bom restante de semana, que ao sábado possamos voltar e te louvar e agradecer. Amém. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim.